músicas antilhanas, clássicos, apreciamos cá em Angola muito tempo. Com certeza trazem muita nostalgia. Você já sabe, agora vai começar o Giro Global, o seu encontro com a atualidade. O Giro Global é um programa dinâmico e informativo que traz a análise aprofundada dos principais factos que marcam o país e o mundo. Aqui discutimos as notícias mais relevantes, oferecendo perspectivas variadas sobre diversos temas na esfera política, económica e social. Entre factos e hipóteses, uma análise em portas fechadas. Análise dos temas e assuntos presentes nas noticiais. Bem-vindo, caro ouvinte. Sabe que todo sábado nós trabalhamos para si, para levar até a sua casa o melhor conteúdo. E este sábado não é diferente, com a 8ª edição do programa Giro Global. Nesta edição, nós contamos com os nossos comentaristas Isaías Ivaristo. Boa tarde. Boa tarde, caros rádio ouvintes. Boa tarde, Ossana. Boa tarde, Crispim. É um prazer enorme voltar aqui à Rádio Stop FM para, então, o nosso Giro Global. E também contamos com a presença da voz que sempre está aqui, Crispim Senga, ele que é especialista em relações internacionais. Olá, Crispim. Boa tarde, Ossana. Boa tarde, extensivo ao meu colega de painel, Isaías Evaristo, assim como também a todos os ouvintes que a esta hora estão na nossa sintonia. Com certeza, estes foram os cumprimentos dos nossos comentaristas e damos sequência ao nosso programa. A agenda desta semana, nós trazemos temas pertinentes que marcaram então este que é o final do mês de setembro. Nós temos como temas a segurança pública. Luanda terá mais de 1.300 câmaras de videovigilância. Temos também uma análise sobre a presença do presidente João Lourenço a nível da Cimeira da ONU, onde este garantiu a abertura do país ao investimento privado direto. Também faremos uma análise sobre o que se passa no Sudão. O tribunal condenou esta semana 18 rebeldes paramilitares à morte, uma condenação severa. E a nível das eleições nos Estados Unidos da América, Kamala Harris conta com 47% de intenções de voto dos cidadãos contra 40% de Donald Trump. Vamos analisar também as relações entre Angola e os Estados Unidos da América, uma vez que, quando da sua visita e participação na Cimeira da ONU, o presidente João Lourenço recebeu Anthony Blinken, o primeiro secretário dos Estados Unidos, e nos próximos 13 e 15 de outubro, contaremos com a visita do atual presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, cá em Angola. E vamos finalizar o nosso programa falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia na perspectiva de um acordo que será assinado entre a Rússia e os países do Sahel. Luanda vai contar com mais de 1.300 câmaras de videovigilância. Em 2021, 7 de outubro de 2021, mais especificamente, o Conselho de Ministros aprovou o regulamento da Lei de Videovigilância na 9ª sessão ordinária deste Conselho, orientada pelo Presidente da República. Este instrumento jurídico estabelece os critérios e procedimentos técnicos a ter em conta para a concessão, autorização e utilização de sistema de videovigilância para salvaguardar os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, como o direito à imagem, a reserva de intimidade, vida privada, garantia do direito ao acesso a dados e informações pessoais que estejam em posse do Estado. Agora, nós teremos pelas ruas câmaras de vigilância que servem para garantir então a nossa segurança, auxiliar os órgãos de defesa e de segurança
no combate à criminalidade, mas é muito interessante que essas câmaras sejam colocadas então na via pública, porque será que poderá então ferir o direito à imagem, a reserva de privacidade dos nossos cidadãos? Vou começar com Isaías Evaristo, que é jurista. Bom, primeiro é para louvar a iniciativa, né, do governo, do executivo, e que vai ser materializada por via da Polícia Nacional. O diretor para Telecomunicações e Tecnologias da Polícia Nacional, o comissário José Agostinho Paulo, que teve a missão de anunciar, né, a vinda ou surgimento destas 1.300 câmaras para a cidade de Luanda. Bom, não estará, em princípio, para o objetivo para o qual o governo se propõe, tendo em conta a lei de videovigilância, não estará a violar a intimidade, né, a imagem das pessoas. O que se quer aqui com as câmaras é para ter o controlo, ainda que remoto, né? Em tempo real, saber a localidade, tirar as imagens. Para esse caso em concreto, né, quando o indivíduo vai assaltar a um banco, vai assaltar na via pública, né, aqui estará em causa direitos fundamentais que vão colidir, quer seja o direito à vida, à integridade física de alguém que está sendo beliscada, quer seja o direito à imagem do indivíduo que vai assaltar outrem. No entanto, o Estado vem prevenir, né, eventuais ações, e isso visa, de certa forma, inibir a presença de miliantes e facilitar as ações policiais no sentido da rápida descoberta de crimes que têm acontecido em Luanda, e muitos deles têm sido violentos, e alguns crimes não têm sido explicados por inexistência de prova. E uma das facetas do direito, que é o direito penal, não condena alguém se não houver prova, nula pena sine crime. Então, se não há prova suficiente, não temos como condenar determinado cidadão. Então, eu penso que não estarão em causa a imagem de alguém que belisca, usurpa, de alguém que estremece com o ordenamento jurídico, tendo que o direito penal visa proteger interesses fundamentais, interesses que a coletividade não quer pôr em causa. Acreditamos que... Então, todo aquele cidadão que praticar um ato que é considerado crime pode ser filmado, e aquilo pode ser utilizado contra si quando tiver que ser julgado e apontado como culpado. Não existe aqui, não vai ferir, né? Uma lei não vai ferir outra, porque o Estado tem o direito de fazer isso. Bom, será um estrito limite. A apresentação do vídeo ou da prova será necessariamente para o efeito para o qual vai ser condenado. Se alguém for condenado, por exemplo, de ter assaltado a um banco, e temos imagens, aquelas imagens serão exclusivas, né, para aquele efeito. Não poderá sair aquela imagem, por exemplo, para ir para as redes sociais. Para as redes sociais, e eventualmente não é para este efeito. Para o efeito do julgamento, e se aquelas imagens que o banco tem é do humilhante que está a ser julgado, ela pode servir como prova para esse efeito, não para outros efeitos que não sejam necessariamente aqueles do processo. Qual é a sua percepção, Crispim? Bem, eu penso que Evarista, sendo o jurista, fez um bom enquadramento, e olhando exatamente para este assunto em concreto, eu penso ser uma mais avalia, né? Porque nós estamos exatamente aqui num país onde temos vindo a registrar cada vez mais uma onda crescente e, sobretudo, de criminalidade, não só a nível de Luanda, que é o centro, mas também um pouco por todo o país. Os cidadãos não andam à vontade, têm aqui exatamente o receio de serem a qualquer hora assaltados e serem então levados seus pertences. Mas eu penso que a instalação dessas
câmeras de videovigilância não será solução para nós então combatermos de facto essa onda crescente de criminalidade que nós temos vindo a resistir. Por que diz isso? Porque eu sou daqueles que sempre defendo e defendi que, não obstante em trazermos aqui soluções, e muitas das vezes essas soluções nem sempre são materializadas e nem tampouco execuíveis, né? Mas o executivo acaba gastando divisas para estes equipamentos. Mas eu dizia que é fundamental que nós ataquemos aqui as causas em si. E quando eu falo de causas, é olhar sobretudo o que leva hoje por hoje a sociedade a cair, né, no mundo do crime. E se olharmos para as causas, estão exatamente ali todas visíveis. Não quero aqui dizer que essas causas acabam sendo aqui o elemento que leva ou que deve levar os indivíduos a enveredarem para o mundo do crime, mas o executivo, como sendo um elemento de bem e estar ali exatamente para resolver os problemas do povo, deve exatamente investir para que se elimine, sobretudo, a pobreza extrema que nós temos vindo a resistir, o desemprego, sobretudo. São essas causas que acabam levando o indivíduo ao imediatismo, porque muitas das vezes é daqueles que bate portas, mas nunca se abre. Então, o único caminho que encontra é exatamente este para, então, conseguir sobreviver. E eu quero aqui partilhar um caso concreto. Eu, há 2 semanas atrás, me deparei com um jovem. Eu penso que mais de 2 vezes que eu me deparei com ele, e é um jovem que tem família, porém, mas está ali toda e meia volta a pedir, sobretudo, emprego ou as pessoas que encontra no shopping. Então, né? não, ele está a pedir emprego, ele precisa trabalhar. Eu até pensei que fosse dizer que estava a assaltar. Não. Portanto, com isso eu quero dizer o quê? Com isso eu quero dizer que se o jovem está ali meio em volta, já, segundo ele contou a sua história, já bateu várias as portas, mas nunca lhe foi dado uma oportunidade para então poder trabalhar. Então isso depois acaba frustrando o próprio indivíduo, porque não só consegue por si só suprir as suas necessidades, mas também tem ali a necessidade da família a cobrarem sobre seus próprios ombros. Então, este desespero pode, meio volta aqui, também levar o indivíduo a enveredar sobre outros caminhos que não são abonatórios. Portanto, eu louvo essa medida, mas também trago aqui a perspectiva de que devemos atacar as causas para que, de facto, estes equipamentos que serão instalados tenham exatamente alguma valia. A província de Luanda possui uma extensão territorial de 18.835 km², 7 municípios, e até 2022 as estatísticas indicavam que já estamos perto de 7 milhões de habitantes. 1.300 câmaras de vigilância para a província mais populosa de Angola, que é a capital, com questões de saneamento básico que ainda não foram supridas. Temos bairros cujo acesso é difícil até para a própria polícia. Na vossa percepção, onde é que serão colocadas essas câmaras? Quais são os pontos estratégicos? Quais bairros vão se beneficiar destas 1.300 câmaras de vigilância? Bom, isto é realmente... A iniciativa é louvável. No entanto, a exiguidade de câmaras, ou seja, o número de câmaras de videovigilância não corresponde, né, à imensidade do território de Luanda. Porém, a criminalidade vai crescendo e graçando na nossa sociedade luandina, muito por conta daquilo que o meu companheiro do painel já acabou frisando. Isso, as câmaras é o efeito, não é a causa. E se nós realmente pudéssemos escolher, se calhar a polícia a esta altura já predeterminou,
né, os lugares onde essas câmaras poderão ser instaladas, via de regra, são onde temos alguns equipamentos do Estado, né, onde temos os semáforos, muitos deles que não funcionam. Não poderá, por exemplo, colocar numa Lueca, num Paraíso, num Belo Monte, Balumuca. Então, serão em zonas onde já há algum equipamento da polícia. Nesse né? caso, se colocar nesse bairro algum problema, doutor? Não que haja algum problema, mas... Elas são bairros que, a nível de criminalidade, têm estado a registrar um número elevado. Então, acho que seria exatamente o lugar perfeito. Que vai ajudar a inibir a criminalidade. Exatamente. Ou será que isto vai fazer com que os próprios assaltantes vandalizem as câmaras, roubem as câmaras também para comercializar? Eu penso que poderá ser por aí. Se temos zonas em que os próprios policiais temem a entrar, ainda que a gente for instalar uma câmara, não há uma esquadra, não há um posto policial. Quer dizer, a gente vai instalar uma câmara de videovigilância, vamos ter alguém no back-off, lá na sala de controle, a monitorar, a indicar que no bairro A, C ou B há indivíduos a vandalizar, e a resposta não é em tempo útil. Temos visto nas redes sociais vários assaltos. Agora, ultimamente, fazia-se ao calar da noite. Agora já se faz à luz do dia. Em plena luz do dia. Então, a necessidade aqui não é só de instalar câmaras, há necessidade de haver um pouco de maior instrução por parte dos nossos policiais e também por parte do executivo a resolução dos problemas de base. Ou nós temos uma dificuldade, volto a tocar neste ponto, do acesso, as vias de acesso a estes bairros, porque eles não são construídos atendendo às próprias normas da administração em termos de urbanização. As pessoas, quando começam a construir as suas casas, não obedecem a estes critérios. Não existem arruamentos por onde os polícias possam passar. São becos muito apertados. Como é que vai se colocar uma esquadra ali? Bom, eu entendo que o crescimento, né, de uma comunidade, de um bairro... Crescimento desordenado. Exatamente. Devia ser acompanhado com elementos sociais, como uma esquadra policial, um posto de saúde, uma escola. Infelizmente, esta não é a nossa realidade. Em conversa com pessoas um pouco mais velhas que eu, diziam na altura que era em função da guerra, as pessoas vinham de vários pontos do país, instalavam-se em alguns lugares, iam construindo e não havia preocupação, porque a preocupação naquela altura era resolver o problema maior, que era a guerra, a instabilidade política. Agora, volta e meia, nós estamos em paz há cerca de 22 anos, há bairros que crescem desordenadamente, sem nenhuma única infraestrutura social, nem escola, nem esquadra. Depois começa a vir os casos de criminalidade. Ali é que o Estado resolve colocar aquilo que devia ter sido colocado antes. Isto constitui uma autêntica algazarra, uma desordem autêntica. Então, quando devíamos ter os serviços sociais, ou seja, os moradores a encontrarem os serviços sociais vão ao encontro onde já há uma comunidade. Por isso é que nós temos dificuldade de acesso à zona onde os policiais dizem que não entram, a não ser com o exército, a não ser que a polícia fortemente equipada. Se for um patrulhamento de proximidade, os polícias rejeitam categoricamente porque temem pela sua vida. Então, nós tivemos alguns exemplos, não é? Se não me engano, no bairro do Malueca, onde uma esquadra policial foi vandalizada, os cidadãos puseram fogo naquela esquadra. Então, o polícia está ali para garantir a ordem e a tranquilidade pública. Quando o cidadão pega e vai vandalizar uma esquadra, vai aumentar a criminalidade naquele bairro. Mas vandalizou-se a esquadra. E hoje em dia estão sem uma esquadra. Não é? Claramente que isso acaba prejudicando não só os cofres do Estado, que vão ser exatamente obrigados novamente a alocar verbas para a construção de uma esquadra que já existia, mas que os indivíduos entenderam aqui destruir, mas também aqui, pegando aqui a deixa do meu companheiro, nós precisamos elaborar, né, políticas mais execuíveis e adaptáveis, sobretudo no que diz respeito à consumação do sonho da casa própria. Hoje por hoje é complicado e é difícil conseguir-se exatamente realizar este sonho da casa própria. Dali que nós temos vindo a resistir, né, essas construções de forma desorganizada.
fechada, porque é a única forma que a população encontra para conseguir realizar o sonho da casa própria. Portanto, se o Estado elaborar aqui políticas que visam, sobretudo, aqui facilitar a consumação desse sonho da casa própria, nós não estaríamos, né, neste contexto tão desorganizado no que diz respeito à constituição de bairros, porque o cidadão vai exatamente àquele bairro onde ele consiga exatamente comprar uma parcela de terreno a um preço muito acessível. E na medida em que o bairro vai exatamente crescendo, também começa exatamente aqui a surgir este elemento de criminalidade. Então, eu penso que é nesse modo que o Executivo deve olhar para a sociedade, porque se nós ficarmos aqui a trazer aqui os efeitos, sobretudo, de combater a própria criminalidade sem antes aqui acompanhá-las com as causas, então não estaríamos aqui a cair num saco roto, porque essas câmaras de videovigilância nós sabemos que não serão instalados naqueles bairros mais recônditos, serão instalados sobretudo aqui no centro da cidade. Agora, lá onde os gritos são exatamente gritantes no que diz respeito à criminalidade, como é que fica o combate àquelas áreas? Então, devemos olhar num todo e não aqui tentar centralizar, né, no centro, aqui passo a redundância da cidade. Voltarei a perguntar, na vossa visão, onde serão colocadas estas câmaras? Estou a tocar mesmo neste ponto insistentemente. Bom, prima facie, né, assim, à primeira vista, nós demos o nosso palpite. Muito embora presumo que haja por parte das autoridades zonas predeterminadas onde poderão ser instaladas estas câmaras. Eu acredito que não poderão ser, né, em zonas recônditas, em bairros potencialmente, ou seja, onde o índice de criminalidade é elevado. Em termos objetivos e face aos acontecimentos sociais, deveriam ter sido colocadas, aliás, nestes bairros. Porém, mas por dificuldade de acesso, por inexistência de serviços de saneamento básico, temos ainda bairros em que o fornecimento de energia elétrica é deficitária. Ficam 2 dias sem eletricidade, não vejo a colocar câmara porque não poderá resistir acontecimento nenhum. Então, via de regra, de forma objetiva, é colocá-las aonde já há algum equipamento do Estado. É nestas zonas, nas zonas urbanas, periurbanas, que poderão ser colocadas. Onde já temos algumas câmaras do CISP, acho que poderão ser novamente acrescentadas, e provavelmente em algum bairro com alguma proximidade, com algum comando ou posto policial. Não vejo um bairro extremamente difícil em termos de acesso a colocar-se uma câmara, porque ainda que o monitor ou a pessoa que for designada estiver na sala de controle e dizer, por exemplo, há um assalto agora a decorrer no Malueca ou num ponto X, não sei se teremos efetivos para responder em altura ao apelo que está sendo dado pela sala de controle. Segundo o comissário citado pela página da Polícia Nacional no Facebook, passados 28 anos da existência, a Direção de Telecomunicações e Tecnologias de Informação da Polícia Nacional continua o processo de transformação digital dentro de uma estratégia para a modernização dos serviços e optimização de recursos, com a implantação de projetos relativos às soluções de natureza tecnológica e de políticas de segurança de informação. Continuaremos a acompanhar então este processo da implementação das câmaras de vigilância na cidade, na província de Luanda, e contamos então com a Polícia Nacional para dar sequência ao seu trabalho e combater a criminalidade. O presidente João Lourenço defendeu uma nova ordem financeira global
em seu discurso nos debates gerais da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta última terça-feira. Reforçando o seu discurso na Cúpula do Futuro, afirmou que o país apoia a implementação de reformas que conduzam a uma representatividade mais justa dos países africanos nas principais instituições financeiras e internacionais. Crispim. Bem, Osana, na verdade o mandato do presidente João Lourenço está assente em dois eixos fundamentais. O primeiro eixo tem que ver com a diplomacia econômica, que diz respeito aqui, né, à atração do investimento direto estrangeiro no nosso país. E o segundo eixo tem que ver exatamente com a diplomacia preventiva, que tem que ver aqui com a resolução de conflitos e manutenção da paz a nível do continente africano. Nós, se olharmos para esses dois eixos, vamos perceber que temos tido algum sucesso, sobretudo no segundo eixo, que é o da diplomacia preventiva. Basta olharmos aqui pelo papel que Angola tem vindo a desempenhar na mediação e resolução de conflitos a nível do continente iberso. Já aqui no primeiro eixo, que é o da diplomacia econômica, não temos tido tanto sucesso porque, como deves calcular, nós somos um país que vendemos, né, uma imagem de uma Angola beautiful a nível do sistema internacional. E mas, Angola não é bonita? É bonita na escrita, né? Nos livros que nos foram ensinados desde pequeno que Angola é um país grande e belo, rico. Mas pronto, estava escrito isto no livro, mas não deixa de ser verdade. O nosso país é grande, é belo e é rico. A riqueza não se substancia apenas na dimensão de recurso que o Estado detenha no seu subsolo. Sobretudo aqui a riqueza se consubstancia na capacidade que esse Estado tem de extrair esses recursos e fazer com que estes tenham exatamente reflexo na qualidade do nosso povo angolano. Agora, se nós temos conseguido explorar exatamente esses recursos que nos foram ensinados, que temos a nível do nosso país e depositado exatamente essa capacidade de qualidade de vida aos nossos angolanos, eu aqui tenho dificuldade em dizer se sim ou não, mas eu estava a dizer que temos tido alguma dificuldade nesse quesito da diplomacia econômica, que é a atração do investimento estrangeiro direto no nosso país, porque nós temos estado a vender, né, uma imagem de uma Angola linda a nível do sistema internacional. Porém, após o investidor estar aqui no nosso país, se confronta com uma realidade completamente diferente daquela que lhe foi vendida. Osana, nós a nível do nosso país ainda resistamos níveis de corrupção, níveis de criminalidade, tal como já abordamos no primeiro ponto. Portanto, nenhum investidor, em sua sã consciência, vai investir num país onde não tem confiança se terá retorno do seu investimento amanhã, fruto desses mal que têm estado a corroer a nossa realidade. E quais são as razões que fazem com que os investidores estrangeiros não tenham confiança no retorno do seu investimento no nosso país? As razões são exatamente essas que eu citei. O nível elevado da corrupção que nós temos a nível do nosso país, a criminalidade que nós temos a nível do nosso país, a falta de vias de comunicações em perfeitas condições que nós apresentamos. Isso faz com que o próprio estrangeiro fique exatamente receoso em investir num país com essas condições, porque acaba exatamente aqui tendo aquele medo de que, se assim o fazer, pode não ter o retorno do seu investimento. Dali que eu tenho estado sempre a defender que a consolidação da nossa imagem não pode ser feita de fora para dentro, ou seja, tem de ser feita de dentro para fora. Nós não podemos ter uma imagem bonita além da fronteira, quando a nível interno nós temos situações gritantes que não são nada bonitas. Então devemos trabalhar a casa a nível interno para que o estrangeiro, ao vir, encontre exatamente condições afáveis que o permitam investir, e não, sobretudo, investir, mas também aqui ficar aqui retido e conseguir aqui dar, né, aso à empregabilidade dos nossos jovens que exatamente têm estado nessa luta da procura de emprego e, sobretudo, também conseguirem aqui, né, dar qualidade de vida aos próprios seus familiares.
Parafraseando o nosso presidente, pretendemos ser parte da construção de uma nova arquitetura financeira internacional, cujo âmbito se impõe uma colaboração mais estreita entre os Estados, com vista a um combate efetivo ao fluxo ilícito de capitais e a recuperação dos ativos, que é muitas vezes incompreensivelmente dificultada pelos países que detêm os fundos sob seu controle. Importante fazer nota que os recursos que advêm da recuperação de ativos têm um efeito direto sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, por conseguinte, sobre a melhoria das condições gerais de vida das populações. Isaías. Bom, isso é um assunto, né, aquilo do... Bom, mas vamos àquilo que interessa. É um discurso muito de belo efeito, né, feito na maior cimeira, na maior montra política, onde todo e qualquer líder queira estar, né? Para queira estar também aqui, entre aspas, às vezes é mesmo só para o charme político, aparecer ali nas mídias. Exatamente, porque porque os líderes africanos gostam disso. A imagem corre o mundo. Na verdade, não corresponde com a verdade. Aquilo permite aqui a redundância, né, relativamente à pretensão, né, do discurso do chefe de Estado. Refirma o nosso caso em concreto quando da assunção do poder, né, a luta foi, né, ou continua a ser até o presente momento, o combate à corrupção. Discursos foram muito enérgicos no sentido de ter uma postura contrária à corrupção. Tanto é que alguns bens foram congelados, a tentativa foi, até agora é de recuperá-los e pô-los a funcionar na nossa economia. Porém, não surtiu o efeito desejado, porque carga d'águas não sabemos, tem havido alguns entraves. O presidente João Lourenço, Sua Excelência o presidente João Lourenço, fez menção que este processo de repatriamento dos capitais vem sendo dificultado pelos países que detêm os fundos sob seu controle. Bom, isto vai continuar sendo a prática. O presidente João Lourenço não é novo nessas lides, sabe, muito antes de chegar ao poder, que todo líder africano que desgraçadamente governou o seu país e os governantes preferiam mandar para o exterior, não temos registro de nenhum Estado ocidental ou europeu que terá devolvido o dinheiro que foi parar para suas contas ou para os seus bancos. Estamos aqui a dizer o seguinte: todo e qualquer líder africano que estiver no poder, os líderes, quando houver corrupção nesse Estado, de modo algum o dinheiro poderá voltar. Não vê por quê. Ele então, vai este pedir processo de repatriamento de capitais é impossível. Impossível, não digo, mas dificilmente teremos algum retorno de todo o dinheiro que foi tirado de forma ilícita de um Estado a parar para outro Estado. Porque ele terá que justificar nesse Estado que eu pretendo ter esse dinheiro, de que forma ele entrou e de que forma ele poderá sair desse Estado para um outro Estado. Então, eu penso que pedir aos Estados a igualdade ou a presença de Estados africanos, igualdade ao nível de instituições financeiras, eu penso que não temos países africanos no momento, né, para competir em pé de igualdade com outros Estados nas instituições financeiras. Pese embora tenhamos um continente jovem, mas em termos financeiros, graças à corrupção entre nós. E não vejo como a aceitabilidade de outros Estados a olharem para os Estados africanos e dizerem: não, vamos colocá-los ao pé de igualdade com outros Estados. Porque o Ocidente ele está com o africano, mas ele sabe a realidade dos líderes africanos. E ele não vai aceitar, sabendo a realidade africana, colocar ao pé de igualdade com os outros Estados. Então, eu penso que esse discurso
acaba incentivando. Na minha ótica, foi a oportunidade para que o nosso chefe de Estado pudesse ter um discurso relativamente àquilo que tem a ver com o Conselho de Segurança da ONU, no sentido de apelar maior abertura e mais inclusão de Estados que não fizeram parte da Constituição da ONU, mas que agora fazem parte. Eles deviam reclamar maior abertura do Conselho de Segurança, tal como fez o presidente Lula da Silva, onde fez uma crítica direta aos Estados, né, que governam, que esbanjam, mostram seu poder ao mundo e que ditam as regras do mundo. Eu penso que devia ser, nesse sentido, o discurso dos líderes africanos e o discurso dos líderes da América Latina, porque tem sido, na verdade, a zona onde o Ocidente domina e mostra todo o seu poder avassalador. Querer igualdade de participação nas instituições financeiras é o que o Ocidente não vai abrir mão e não vai compartilhar com qualquer outro Estado. Do ponto de vista da igualdade, Evaristo, permita-me dizer que, a nível do próprio sistema internacional, todos os Estados são iguais e, de igual modo, também soberanos. Aliás, se olharmos para o Tratado de Westphal de 1648, foi exatamente este tratado que atribuiu aqui na soberania a todos os Estados a nível do próprio sistema internacional. O que falta aqui a nível de África é exatamente consolidação interna para que eles possam estar no mesmo nível com os países ocidentais. Enquanto nós não tivermos sólidos a nível interno, nós teremos sempre meio volta essa dependência para com o Ocidente. Ali que se aparece a nível dos discursos, a nível dessa mesma cimeira que decorreu. Muitas das vezes os estadistas africanos vão ali simplesmente para aparecerem a nível da mídia internacional e nada mais. Dali que, não obstante estarem ali a versar assuntos que dizem respeito, sobretudo aqui, à pobreza que enfrentam nos seus países, mas é uma competição para ver quem discursou melhor, para ver quem vestiu o melhor fato e quem aqui teve a ousadia e a coragem de criticar, sobretudo, o Ocidente de forma direita, sem aqui ter receio. Então, não é isso que nós queremos. Nós não queremos essa competição de fatos bonitos, de discursos bonitos, mais badalados a nível do próprio sistema internacional. Nós queremos aqui, de facto, que os nossos problemas a nível interno sejam resolvidos, porque se a África é o continente rico que nós temos estado a badalar, essa riqueza deve, de facto, refletir-se na qualidade de vida que nós temos a nível do continente. Juntou-se agora a nós Eduardo Pascoal, que é politólogo. Qual é a sua perspectiva, Eduardo, sobre a participação do presidente João Lourenço a nível desta cimeira da ONU? Bem, primeiramente, dizer boa tarde aos meus colegas do painel, boa tarde aos ouvintes desta casa da rádio, especialmente para a nossa apresentadora. Bem verdade que depois daquela reunião que juntou o universo de chefes de Estados a nível mundial, todas as atenções a nível do mundo ficaram viradas para aquela reunião e, no nosso caso, não ficou praticamente diferente, porque também tivemos a presença do nosso chefe de Estado naquela tribuna. É certo que o presidente da República, João Lourenço, fez um pronunciamento relativamente àquilo que é a situação do Estado no país, falou sobre a questão que tem a ver com o combate à corrupção e outros elementos que enfermam a nossa sociedade enquanto angolanos. Mas, em contrapartida, eu sou daquelas pessoas que, quando ouço alguma coisa, sempre tenho a intenção de fazer questionamentos sobre os fatos, não é? É verdade que a questão da corrupção foi um dos elementos que João Lourenço trouxe na sua agenda para a liderança do Estado angolano, isto em 2017, se a memória não me atrasou, quando fez a sua campanha no pleito eleitoral de 2017, mas de lá para cá é certo que o combate está sendo feito, mas também entendo que esse combate está sendo feito de forma não muito
Rádio Stop FM 107.3.